É isso aí, gente. Hoje é podcast da Lagoinha e a gente está aqui com uma pessoa que é especial pra gente. E eu conheço muito pouco, mas o especial é porque de tanto ouvir falar de você, cara, sabe, eu comecei a gostar de você sem te conhecer. Eita glória. Porque eu não te conhecia. Eu conhecia o Felipe, que trabalha com a gente, que é o nosso técnico de som aqui, nosso técnico de informática. E ele fala de você todo dia, cara. Todo dia. Ah, porque o pastor Paulo, ah, porque o pastor Paulo. Eu cheguei até a ficar meio assim, sabe? Mas ele vai para Maringá, ele vai para tua casa, ele se enfia lá na tua casa, fica, se deixar ele fica. Se deixar ele fica. Se deixar fica, porque ele é folgado, né? Mas eu aprendi a gostar de você, cara. E aí a gente foi no encontro lá em Maringá. Sim. E você veio e se apresentou para mim, né? Uhum. Porque até então eu nem tinha conhecido você lá no encontro. Então é um prazer ter você aqui com a gente. Você hoje, o pastor Paulo se deslocou de Maringá para cá junto com o genro dele, com o Bruno, para fazer um trabalho com o Ministério do Louvor, né? E eu pedi para que ele viesse para que a gente pudesse fazer essa gravação, para que a gente pudesse estar aqui trocando figurinha, como diz. Então eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da tua vida, fala da tua família, enfim, fala o que você quiser, cara, fica à vontade. Glória a Deus, que bom, que bom. E muito feliz, pastor, de poder estar aqui. Para mim é uma honra, né, poder participar dessa gravação. Pastor Paulo, Zordan, né, o Felipe já falou muito de mim para o senhor. E hoje eu moro em Maringá, né, frequento a Lagoinha Maringá, pastor auxiliar lá com o pastor Fábio, que é o nosso pastor presidente. E casado há 31 anos com a mesma mulher, tenho uma filha de 28 anos e agora Deus me presenteou com um neto, né? Fazem um mês e pouco, 45 dias por aí que ele nasceu e glória a Deus por isso, né? Tô na vida cristã aí desde 1994, em 2008 eu fui consagrado a pastor e estamos caminhando. Põe o microfone mais perto um pouquinho. Isso. E estamos caminhando aí, né? Melhorou aí, cara? Aqui o podcast é desse jeito aí, cara. É assim mesmo, é assim que funciona, exatamente. Tá. E estamos aí. E graças a Deus, né? Por tudo que Deus tem feito e para mim também, né? Fico feliz por saber que passou a gostar e me conhecer pela vida do Felipe, que é uma pessoa maravilhosa, é folgado, mas é uma pessoa maravilhosa, um cara fantástico e nós vamos chegar a um tempo em que eu vou falar um pouquinho mais dele. E você, bom, você é Lagoinha em Maringá, né? Sim. Como foi esse processo? Você não era Lagoinha, você Não. É cristão desde que idade? Desde quando eu tinha 25 anos, eu me converti. A minha esposa se converteu primeiro, a pastora Sueli. Você era namorado dela, ou já era casado? Namorado. Nós namorávamos na época e eu vi a transformação que Deus fez na vida dela. Ela começou a ir para a igreja, ela passava por um problema muito sério de pânico, sabe, de depressão, terrível, terrível, ao ponto de ter medo de sair na rua. E amigas dela convidou ela, né, para ir para a igreja. E antes disso ela já tinha participado de muitas outras seitas por aí, de muitos outros lugares. Mas quando ela chegou em um lugar de oração, quando ela chegou em um lugar onde tinha a presença de Deus, aí tudo mudou. E eu acompanhei tudo isso, né? Eu não ia para a igreja com ela ainda, mas eu comecei a acompanhar. E eu vi todo o processo na vida dela de cura, de libertação, de mudança. Então aquilo, né, começou a me chamar a atenção. Eu fui resistente ao evangelho, fui muito resistente. Mas chegou um dia em um culto, né, que eu ia com ela e eu comecei a ir no culto para que o pastor me enxergasse lá, para que ele pudesse fazer o casamento. Sim. Porque senão ele não ia fazer. Senão você não ia. E a Sueli só casou comigo porque ela tinha uma palavra de Deus. Casa porque eu estou ordenando e pode casar porque vai dar certo. E quando nós casamos,
né? Depois de um tempo eu comecei a ir para a igreja com ela, a frequentar os cultos, mas ainda não tinha aceitado a Jesus, ainda não estava vivendo uma vida cristã Sim, sim. verdadeira. Mas em um culto, um certo dia, ela sempre nos momentos do apelo, ela me cutucava. Para ver se você ia. Oh, vai aceitar Jesus, vai aceitar Jesus. E eu não ia, eu estava resistente. E justamente nesse culto ela não falou nada, ela só estava com a cabeça baixa e o mover de Deus. E quando eu me vi, eu já estava lá na frente do pastor, quando ele fez o apelo para aceitar Jesus. E eu ouvi uma voz clara dizendo para mim: eu estou te dando a última oportunidade. Porque Deus já estava me dando a oportunidade, Sim, sim. oportunidade, e eu não estava agarrando essa oportunidade, eu estava deixando ela passar. Porque Deus, ele tem um compromisso, ele tem algo a fazer na vida da pessoa, mas ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é Paciente, amoroso, ele é paciente. paciente, mas eu preciso, né, tomar um passo e entender que é o amor dele. E Deus é educado, ele não te obriga a nada. E quando eu vi, eu estava lá na frente aceitando a Jesus, e a partir daí as coisas começaram a caminhar, e aí eu mudei de vida realmente, e glória a Deus, e já fazem aí 25 anos que eu estou na... E isso era em... Onde que era? Isso foi em Londrina, Ah, Londrina. lá em Você Londrina. morava em Londrina. Morava em Londrina, isso. Isso foi em 94, em Londrina. Nós frequentávamos a igreja, era a Comunidade de Londrina. Comunidade Evangélica de Londrina. Era de quem que era, pastor? Era o pastor João. Pastor João. Não me lembro o sobrenome dele. Era o pastor João Carlos, se eu não me engano. Eu conheci um pessoal de Londrina que era... Como é que era o nome dele, cara? Ele cantava, ele gravou vários CDs e tudo, de Londrina. É. Eu não me Não, lembro. esse não cantava, Não? não. Não, esse não. É um outro. Uhum. João Batista era o nome Sim. dele. João Batista, lembrei. E foi uma bênção, né? Foi uma bênção quando eu aceitei Jesus e as coisas começaram a acontecer. Aí eu passei a ter uma vida verdadeira Sim, diante cristã. de Deus, Uhum. cristã. E aí nós caminhamos e estamos aí. E de Londrina, você foi para onde? De Londrina eu fui para São Paulo. Então na época em Londrina, nós estávamos ali e aí nós saímos da comunidade, porque Deus ele começou a trabalhar na minha vida e na vida da Sueli de uma certa forma. Nós íamos para uma igreja pequena, pastor, começando, sempre começando. Uhum. E aí nós ficávamos ali, nós ajudávamos ali. A Sueli aprendeu a tocar violão sozinha, né? O irmão dela veio um dia em casa, deixou o violão e deixou umas cifras. Aí E ela começou a tocar. E ela falou: eu vou tocar. E ela começou sozinha, nunca teve aula, nunca teve ninguém para ensinar. E ela aprendeu sozinha. O Espírito Santo capacitou ela, ajudou ela e ela começou a cantar louvores. E nós íamos para as igrejas pequenas, começando. E era o tempo de nós ficarmos ali, a igreja ser montada, né, tudo montadinho, arrumadinha, 2 anos. Aí Deus nos tirava dali. Mas assim, falava e era tempo de sair. Os pastores, não, fica com a gente, por que vocês vão sair? E não era pastor. E eu não era pastor. Não era. Na época não era pastor. Era missionário mesmo. É. Só que você não sabia que não era. Não sabia, né? Eu estava indo lá, mas eu nem sabia que Deus estava me usando Sim. e usando a Sueli dessa forma. Aí nós fomos para Brasil para Cristo. E nós morávamos coisa de 2 quilômetros da Brasil para Cristo, né? E lá em Londrina. E a Carla era pequenininha. Então nós colocávamos ela no carrinho, a Sueli pegava o violão, colocava nas costas e nós partíamos para a igreja. Ia lá, aí nós começamos, a igreja pequena, começando também. Era um salão, acho que um pouco maior do que essa sala que nós estamos aqui. Sabe? Bem pequena mesmo. Uhum. Só que aí Deus começou a mandar as pessoas. E nós ali ajudando. Então nós abríamos a igreja, nós limpávamos a igreja, nós limpava banheiro, nós deixava tudo organizado. E na hora de ir embora, era nós que fechava a igreja. Uhum. Né? E a igreja era o pastor Vitório, Sim. na época do pastor João Mendes, lá em 2000, 98 até 2000. E foi assim tremendo, sabe, o que Deus fez. E ali eu fui consagrado a diácono, e na Brasil para Cristo. E passado mais um tempo, eu fui consagrado a presbítero. Sim. Na Brasil para Cristo também. E ali nós ficamos por um tempo. Até que a igreja cresceu, mudou de salão, e aí a igreja estava cheia.
Aí Deus falou, agora é tempo. Ali nós ficamos 3 anos. É. É tempo de sair. Eu falei, meu Deus, agora que a igreja tá top, É. né? E eu tô na... Aí foi a primeira vez que eu preguei, né? Que eu subi um púlpito para pregar. E aí comecei, né? A ser instrumento de Deus em relação a púlpito. Deus nos tirou dali. Foi algo assim que doeu em nós também. E muito mais no pastor, porque o pastor ele viajava e ele deixava a igreja com a Sim, gente, ficava vocês que né? tocavam, né? Era nós que É. tocávamos. E a igreja já tinha nós como pastores, já aceitava nós como Sim. pastores, né? Então era uma ligação, uma comunhão muito, muito gostosa. E aí Deus nos tirou. E passado aí esse tempo, nós mudamos até de bairro por conta que as pessoas iam lá em casa para saber o que tinha O que que acontecido. aconteceu? Falei, Por gente, que não, que vocês estão saindo e tal? né? Porque tinha a impressão de que nós tínhamos brigado com o pastor, alguma coisa. Eu falei, Sim. não, nós não teve briga, não teve nada. É a mão de Deus que está nos tirando por algum motivo. Ele tem um propósito em tudo isso, Sim. né? E aí as pessoas começaram a entender. Nós mudamos e passou aí, acho que coisa de 1 ano ou um pouco mais, nós fomos embora para Piedade, no estado de São Paulo, perto de Sorocaba. E ali em Piedade nós começamos da mesma forma também. Eu trabalhava na Cacique Solúvel, em Londrina, um emprego assim fantástico, um salário muito bom, plano de saúde da Unimed 100%, mas Deus nos tirou dali e eu fui para Piedade e eu pensei assim, estou indo para lá para mudar um pouco o ambiente, é uma cidade pequena, um lugar Mas tinha novo. conhecido, tinha... A família da minha esposa morava lá, de os lá. irmãos dela. Ah, tá. Moram lá até hoje. Uhum. E eles vinham passear e a gente tinha muita intimidade, muita chamava. comunhão. E aí chamou para ir para lá, vamos para Uhum. lá, você vai trabalhar lá, né? E tinha trabalho lá as metalúrgicas e tal. Uhum. Falei, então legal. Então vamos. Aí comecei a orar e tal, vamos para lá. Aí nós fomos, deixamos tudo em Londrina e foram fomos para embora. lá. Ficamos lá 1 ano. Só que durante esse ano, eu fui para Quadrangular lá, Uhum. comecei a frequentar Quadrangular, uma igreja grande, né? Muito, muito membro, mas não estava feliz. Falei, não é legal. Não é meu lugar aqui. Não é meu lugar É. aqui. Eu pensava, essa igreja está muito grande, não é meu lugar. Eu estou acostumado com igreja pequenininha, né? Mas na Lagoinha você não vai poder fazer isso. Pois não, na Lagoinha não vai dar, não. Ali eu vou ficar, não sai, não. Aí o que aconteceu? Aí nós conhecemos uma igrejinha pequena, sabe? Pequenininha mesmo. Acho que tinha no salão, acho que umas 15 cadeiras. O pastor Alcides. E aí nós fomos lá. Eu, na verdade, não fui. A Sueli foi um dia de quarta-feira. Eu trabalhava até mais tarde, né? Entrava às 2, saía às 11. E aí ela foi lá. E aí depois que eu mudei de horário, eu comecei a frequentar também durante a semana. E aí ela falou, Paulo, eu acho que você vai gostar da igreja lá. Vamos lá domingo. E aí nós fomos lá domingo. Pastor, foi algo assim, amor à primeira vista, sim, sabe? Um mover de Deus maravilhoso, sabe? Fantástico o que Deus estava fazendo ali. Falei, não, é aqui que eu quero ficar. E aí conversei lá com o pastor da Quadrangular. Ele falou, não, meu irmão, fica à vontade. Porque fazia pouco tempo que eu estava ali também, né? Sim. E aí começamos a congregar ali. E foram, assim, experiências maravilhosas que nós tivemos com Deus ali. Foi aonde nós, sabe, Deus forjou em nós algo diferente, sabe? Ele começou a nos usar de uma forma diferente. Ele começou a derramar sobre nós uma unção diferente até aquele momento, né? Algo que nós não tínhamos. E nós começamos a crescer junto com a igreja crescendo, a igreja crescendo e foi crescendo. Tivemos que mudar de salão. Fomos para um salão maior e continuou crescendo. Só que aí quando deu 1 ano, Deus falou, agora vocês vão voltar. E na época eu tinha saído de Londrina, né? Falei, agora vocês vão voltar para Maringá. Falei, Maringá? Eu tinha parente em Maringá. Meu pai morava ali, né? Uhum. A minha mãe já tinha falecido, mas meu pai, os meus irmãos moravam ali. Falei, vamos lá. Então, partimos. E eu tenho 2 tias hoje que elas moram até... A gente sempre morou muito junto. Eu morei com elas, que eu fui criado com meus avós, né? Uhum. Então, elas... Essa minha tia passou a ser uma irmã e a outra mãe. Uhum. Que foi ela que cuidou mais, aquela Sim. coisa toda. E o amor dela, né? Pela minha vida, como de mãe. Então, elas vieram embora para cá. Porque
Porque foi dolorido quando nós saímos de Maringá, de De Londrina, Londrina. e fomos para lá e deixamos elas. Mas era algo de Deus, né? É porque ele era perto, né? Ele dava para estar Exatamente. visitando, dava para estar. Então mudou. Só que daí, quando nós falamos de vir para cá, elas já estavam vindo para cá, na verdade. Então aí deu certo que combinou com tudo isso. E aí nós viemos para Maringá. E quando eu falei com o pastor que nós iríamos embora, conversando com ele, foi assim algo fantástico. Ele falou, pastor, eu gostaria muito que você ficasse aqui. Você tem me ajudado muito até esse momento. Tem sido muita bênção. Você, a pastora a Sueli, tem sido bênção na minha vida. Mas eu entendo. Quando Deus fala, não tem o porquê a gente ficar teimando ou questionando. Ele falou assim, mas o que eu posso fazer por vocês é o seguinte, vocês não vão voltar de mãos vazias. Eu vou ordenar vocês a pastores. Aí você foi ordenado pastor lá em E aí eu Piedade. fui ordenado pastor lá. Então foi... Aí eu entendi todo esse mover de Deus, o porquê que ele nos levou. Porque ele nos levou para uma terra estranha, para um lugar diferente. Sim. Porque se eu continuasse lá, eu poderia pensar, ou pessoas pensarem, foi consagrado pastor, porque já está aqui com o pastor, já conhece, né? As pessoas conhecem ele. Não, ele nos levou para um lugar onde ninguém nos conhecia. E através desse tempo que nós passamos ali, o pastor falou, vou consagrar vocês a pastores. E aí foi o que ele fez. Ele fez um culto assim, maravilhoso, né, de ordenação, foi fantástico. Documentado, registrado em cartório, as pessoas vieram, amigos dele, pastores da região, todos vieram. Então foi algo assim que marcou muito a minha vida, né? E eu lembro que nós já tínhamos passado por situações difíceis, né? Em relação a ministério, à igreja, em Londrina, né? Infelizmente isso acontece, né? Pessoas se levantando com inveja, com ciúmes, toda aquela coisa que a gente já normal, sabe, né? Normal, em todo segmento tem, né? Mas isso é dentro da normalidade. E eu lembro que nós estávamos sentados, né? Num certo momento, ele nos chamou lá em cima, nós sentamos no púlpito e aí eles estavam tocando uma música e aí Deus falava ao meu coração, eu sou Deus ou não sou Deus? Eu sou Deus que faço, eu sou Deus que cumpro, eu prometo e eu cumpro. Eu te chamei e hoje eu estou cumprindo a minha chamada na tua vida, a minha promessa na tua vida. E aquilo foi fantástico, sabe? E aí de lá para cá, daí nós voltamos para Maringá, né? Viemos embora para Maringá e começamos a nossa caminhada ali, um tempo precioso também. Começamos uma igreja também ali, né? Ficamos por 2 anos com a igreja, foi bênção o tempo que passou, até que nós conhecemos depois o Felipe. Mas então essa vinda sua para Maringá não foi, você não veio direto para Lagoinha, né? Esse trajeto Não. Lagoinha foi Esse diferente. trajeto né? Lagoinha foi diferente. Eu vim para Maringá em 2008, né? E aí nós começamos com o ministério ali, ficamos ali durante 2 anos e aí conheci o pastor Emerson Feitosa, que era daqui de Londra, né? E começamos a caminhar junto. Alguém me apresentou ele e começamos a caminhar junto. Conheci ele e tal, e aí ele me fez uma proposta de vir para Luanda, de tomar conta da igreja e tal. E eu sempre tive um sonho, né, de estar em assim, em uma igreja maior, uma condição melhor. E nós estávamos ali, pessoas estavam chegando, indo, mas eu senti, eu falei, eu acho que eu quero ir para Luanda, assumir a igreja lá, porque ele viajava, né? Ele era itinerante, né? O pastor conheceu ele. Sim, conheci. Né? E aí nós viemos, né? Eu vim. Só que nós ficamos aqui durante acho que 3, 4 meses, porque na verdade quem quis vir fui eu. Não foi Deus que mandou. Sim, né? Não foi Deus. Deus não erra. Quem erra somos nós. Aí entrou o humano, né? Aí entrou o humano, entrou o Paulo. Eu vou, né? Eu quero sim, né? Vai ser bênção, vai ser bênção. Só que não era o que Deus tinha para mim. Sim. Não era o que Deus tinha preparado para mim. E aí acabamos que viemos, mas não deu certo.
né? E ficamos aqui durante 3 meses e foi para conhecer o Felipe, na verdade, né? Na Esse verdade, tempo, né? na verdade, Deus acho que queria colocar o Felipe na Eu tua queria vida. colocar o Felipe na minha vida e glória a Deus por isso, viu, pastor? Glória a Deus porque aqui nós passamos por um período bem difícil quando nós pegamos dengue, sabe? Nós pegamos eu e a Sueli na mesma época. A Carla acho que tinha 14 anos, se eu não me engano, 12 anos, não lembro. E foi a primeira vez que ela teve que cuidar dos dois pais, do pai e O da pai da mãe, mãe, é. sabe? E ela não tinha, não sabia o que fazer. E Uhum. nós ficamos ruim, muito ruim. Não conseguia levantar da cama, dor, não levantava de jeito nenhum. E ela que começou a cuidar da casa nessa época. E glória a Deus, aí entra o Felipe, né? A Angélica, a mãe dele, e glória a Deus pela vida deles, porque foram as pessoas que nos ajudaram aqui, Deram suporte que para deram você. suporte para nós, foi o Felipe e a Angélica. Eles iam em casa todos os dias, estavam lá, fazia comida, levava para nós, ficava lá em casa, saía à tarde, daqui a pouco eles voltavam, ficava lá à noite, até meia-noite por aí. Então eles não foi benção, foi instrumento de Deus na nossa vida aqui em Loanda, né? Eles nos abençoou, nos ajudou muito, foi verdadeiro suporte para nós. Foram instrumentos de Deus para nos ajudar naquele período difícil que nós passamos. E dentro disso criou uma amizade, né? Um carinho, um amor muito grande. Aí nós fomos para Maringá. Falei, agora eu não vou ver o Felipe, né? Mas aí ele ia lá para Ah, Maringá. mas você não ia ver. Você Ah, não saía da tua casa lá, não. pô. E aí ele ia para Maringá. Pastor, eu vou aí, beleza? Falei, vem, cara, pode vir. Aí ia ele, a Angélica, e dormia lá, e Ficava passava o lá, final de é. semana lá, e lá eles ficavam, e era um tempo muito bom mesmo. Agora que faz tempo que ele não vai. Acho que ele tá trabalhando demais aqui agora, né, pastor? Agora não estamos deixando ele sair quase. E eu me lembro que lá no encontro você se apresentou para mim. Você falou, você lembra de mim? E eu fiquei olhando e falei, cara, eu renovei minha carteira, minha habilitação com você lá em Isso, Luanda. exatamente. Eu falei, pô, eu fazia 20, 30 exames por 30, né? dia, cara. Ah, Ele vai vai lembrar, lembrar. Mas aí você falou do Felipe, e aí foi onde a gente engatou a conversa, Isso, né? aham. E, bom, aí você ficou 3 meses aqui, e aí você voltou para Maringá. Aí eu voltei para Maringá. E aí nesse período eu deixei a igreja lá com um pastor, que era amigo do pastor Emerson Feitosa. Sim. E quando eu voltei, né, fiquei surpreso porque a igreja já tinha, Não tinha mais. não tinha mais. E aí tinha o salão, tudo lá, e eu tive que acertar tudo, porque estava no meu nome. Tive que pagar as contas todas lá, enfim, e deu certo. E aí eu comecei a trabalhar como segurança, né? Aí eu voltei para o trabalho secular. Segurança, cara? Trabalhei, Sério? trabalhei na Tone, na época lá. Comecei a trabalhar. E era dia sim, dia não. Dia sim, dia não. 12 por 36, né? Uhum. E foram 2, 3 anos. Aí depois eu comecei a trabalhar no açaí atacadista também lá, No mercado. no mercado. Uhum. Interessante essa época do açaí. E eu comecei a frequentar a quadrangular lá. Mais a Sueli e a Carla, né? Começou. Eu ia pouco por conta do trabalho, mas elas estavam mais Aí assíduas você lá. foi para quadrangular Para como quadrangular, membro. como membro. Como membro. Como membro, Uhum. como membro. A quadrangular eles não recebem pastor Sim. se não fizer o ITQ, né? Tem que fazer o ITQ. ITQ. Então, mas como eu tinha a minha documentação de pastor, já tinha sido ungido pastor, eu entendi. A quadrangular é assim que funciona, sem problema nenhum, né? Mas eu frequentava lá, tinha um ambiente agradável com todos lá e tal, e elas iam mais. Por conta do meu trabalho, eu ia menos. E aí eu comecei a trabalhar no açaí. O gerente do açaí me chamou para trabalhar lá, como chefe de setor. E eu quis muito, desejei muito, porque ali você tinha oportunidade de crescimento, Sim. né? Empresa grande. Uma empresa grande e tinha projetos de crescimento e eu foquei nisso. Eu falei, eu quero. E aí eu comecei a trabalhar ali. E o gerente que me chamou, né? E o diretor também, que era dali, que me conhecia. E na época que eu trabalhava de segurança, algumas vezes eles me tiravam dali para fazer em outro local, né? Em outro posto de trabalho. Só que aí o diretor já ligava lá e falava, não, eu quero o Paulo aqui.
Porque eu sempre fui comunicativo, sempre fui, né? Sim. Eu gosto de pessoas, eu amo pessoas. Então eu sempre tratei muito bem todo mundo, gosto de pessoas, sempre trago para o meu lado, ajudo, estou sempre fazendo o melhor, lançando palavras de Deus, Sim. evangelizando, Evangelizando, né? mesmo naquele período em que eu estava assim, afastado de ir para a igreja, não de Deus, estava afastado de ir para a igreja, Sim, sim. mas comunhão com Deus. E as pessoas viam isso em mim, né? Percebiam isso. Tanto que no mercado, quando eu entrei para trabalhar, as pessoas viam diferença em mim por conta disso. Por conta de como eu conversava com os colaboradores, como que eu respeitava todo mundo. E isso foi fazendo com que as pessoas, eu caísse na graça das pessoas e elas gostassem de mim. E isso foi muito bom para mim. Só que eu tinha um desejo, eu vou crescer. E tinha o programa Training, que nós fazíamos. O que era o programa Training? Depois de um tempo que eu estava lá, depois de 6 meses, 1 ano, eu fazia a inscrição, que tinha todo ano, e nós passávamos por uma entrevista, Sim. né? Em grupo também, se deslocava de uma cidade para outra, e ia para lá fazer a entrevista com os responsáveis de lá. E na primeira eu não passei. Entendi porque fazia pouco tempo. Na segunda eu já conhecia tudo sobre o mercado, como que funcionava o açaí, como que funcionava o atacado, eu conhecia todo o sistema, então eu passei na primeira. Aí eu fui para a diretoria em São Paulo. Da mesma forma, você se apresentava para a diretoria, dizia de onde você é, de qual loja você estava representando ali, e eu também não tinha esse problema nenhum de comunicação, de falar com eles sem problema. E fazia uma dinâmica em grupo. Legal, fazia tudo certo. Aí a primeira vez eu também não passei. Aí fui fazer a segunda vez, eu não passei. Eu falei, Deus, mas por quê? Se eu chego lá... E o interessante, pastor, é que quando vinha o feedback para mim, ele vinha assim, Paulo, me chamavam lá e falavam, cara, foi tudo bem. Você só veio positivo de você, da diretoria para nós. Mas eu falava, mas por que eu não passei? Se veio tudo ok. Por que eu não passei? Sim. Eu não entendo. Ah, mas é que talvez não é o momento, talvez você falou alguém falou um A mais, né? Mas não fazia sentido, né? Só que aí vinha as especulações, né? Algumas pessoas falavam, Paulo, eles não vão tirar você da loja porque você é o suporte deles. O gerente sai, você fica no lugar. O subgerente sai, você fica no lugar. E tinha um rapaz lá, que ele trabalha lá até hoje, ele falava assim para mim, ele sabia que eu era pastor, né, na época, e ele sabia disso, e ele era ele é católico, né, aí ele pegava e a gente conversava muito sobre Bíblia, sobre Deus e tal, aí ele pegou e falou assim para mim, falou, Paulo, sabe por que você não passa? Não é nada disso que esse povo tá falando aí. Porque Deus não quer. É porque Deus não quer perder a sua alma. E Deus não tem isso para você. Não é isso que Deus tem para você. Não é você ser gerente do açaí. Não é você ganhar 20 mil. Não é. Deus não deixa você passar. Você vai fazer o terceiro e você não vai passar. E eu fui fazer o terceiro. Eu deixei um projeto lá, pastor, de segurança, que eu coloquei na mesa para a diretoria, apresentei para eles lá. E eu não passei, mas o projeto ficou lá. E 1 ano depois eu saí do açaí, porque eu falei, eu não vou ficar aqui. E eles executaram o projeto. E eles executaram o projeto. Passou 1 ano, eu entrei na loja, eu vi o meu projeto andando lá dentro. Eu peguei e chamei o subgerente. Eu falei, você lembra quando nós fomos lá para São Paulo? Assim, projeto que eu fiz? Lembro, eu lembro, Paulo. Eu falei, é esse aqui, né, que eles estão fazendo aqui dentro agora. Ele falou, cara, é verdade. Esse projeto é teu. Foi você que fez. E agora eles implantaram aqui. Eu falei, amém. Fui instrumento, fui usado. Tá ótimo. Né? E aí eu entendi. Falei, Deus não queria que eu passasse. Porque eu correria um sério risco de perder a salvação. Sair fora do caminho, né? Sair fora do caminho. E falar nisso, você fez um comercial da açaí aí, depois você conversa com eles lá, viu, cara? Verdade, hein, pastor? Porque esse podcast aí vai rodar, e aí... eu vou ter que pegar isso aqui e levar lá pra eles. Falar, gente, e daí, como é que fica? Né? Vou ter que ir lá buscar
uma oferta deles lá. buscar Falou, ó, uma gente, compra, vai. vou ter que fazer uma compra aí, porque eu fiz uma baita de uma propaganda para vocês, aí vocês não têm ideia. E aí, pastor, aí eu saí, e aí eu, na quadrangular, aí veio a pandemia, né? E eu estava afastado da igreja. Só que aí, de repente, eu comecei a ver a minha família esfriando espiritualmente. O Bruno, que é meu genro hoje, na época ele estava namorando a Carla, ele já tocava na quadrangular também, a Carla também, a Sueli. Aí nesse tempo, em 2019, nós trouxemos a nossa bebê hoje ela tem 6 anos, mas na época ela tinha 1 ano. Então nós fomos buscar ela, né? É uma filha do coração, que eu amo, amo, amo demais. E eu até tenho tô preparando uma ministração sobre o amor de Deus, por conta do amor que eu sinto por ela. Sim, De entender que ela não é filha sim. minha, filha de sangue, ela é filha do coração. Eu optei, eu escolhi, né, buscar ela e eu escolhi amar ela, assim como Deus fez com a gente. Sim. Ele nos escolheu, né, amar a nós. E aí começou a pandemia. E aí começou a esfriar, e eu vi a minha casa começando a perder o brilho do Espírito Santo, a presença de Deus. E aí eu tomei uma decisão, eu falei, eu tenho que, como sacerdote da casa, do lar, eu preciso tomar uma decisão. E aí eu comecei a procurar uma igreja. Falei, eu vou procurar uma igreja onde eu possa levar eles para que eles sejam avivados novamente, porque eles já estavam desanimados. Sim. A igreja fechou naquela época da pandemia, aí estava voltando aos poucos, mas eles já estavam bem assim, desanimados. E aí eu fui e eu encontrei a Lagoinha. Eu vi no Facebook, falei, tem Lagoinha aqui em Maringá. E nós já conhecíamos Sim, um pouco, gostávamos dos louvores da Lagoinha, do Diante do Trono. A Carla curtiu muito o Diante do Trono quando era criança. E aí eu fui lá. Eles estavam se reunindo lá no Maringá Hope, que é uma casa de oração, todo domingo de manhã, 10 horas da manhã. Só domingo, 10 horas da manhã, que era emprestado o lugar, na verdade, sim, né? sim. E aí eu fui lá, um culto, gostei, falei, legal, gostei. Conheci o pastor Fábio, gostei da palavra, gostei dos louvores e tal. Aí voltei, outro, falei, é legal. Aí eu levei o Bruno e a Carla. Aí eles já deram uma despertada. Uhum. Gostaram também. Aí depois levei a Sueli, que ela foi junto. Também gostou. E aí a partir dali, né, em 2020, 4 anos já. 2021, 21. É. 3 anos. 3 anos. 2021, eu comecei a caminhar com a Lagoinha em Maringá. E dali, daquele lugar, nós já fomos para um espaço maior. E desse espaço maior, nós já fomos para outro espaço maior. E agora nós já estamos planejando Já estão um outro querendo lugar. mudar para outro lugar, Para outro né? lugar, para a glória de Deus. Então foi ali que quando nós chegamos ali, quando eu cheguei ali, quando eu fechei o carro, que eu parei, eu fechei o carro, que eu virei para ir para a igreja, alguém já me abortou, eu falei, mas, né, parou assim. Eu falei, mas será que até aqui tem flanelinha? Vai cobrar? Aí ele já olhou para mim, falou, bom dia, graça e paz, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí me deu um abraço. Eu falei, opa, o negócio aqui é Diferente. lá na rua, Uhum. é diferente. Seja bem-vindo, né, ao lugar de novos começos. Eu falei, cara, eu acho que é isso aí. E aí a hora que eu cheguei lá, eu vi um cartaz assim, né, Sim. escrito lá, lugar de novos começos, lugar do novo. Novo. Eu falei, é isso. Novo tempo. Novo tempo. Eu falei, é isso que eu tô procurando, Deus. E aí Deus começou a trabalhar, e aí foi a minha família, e hoje estão todos envolvidos lá. E graças a Deus por isso. O Bruno tocando, a Carla tocando, e eu e a Sueli estamos ativos lá, em nome de Jesus, e Deus tem tido misericórdia, usado as nossas vidas, e tem sido bênção. E aí, a partir desse momento, a presença voltou, a unção de Deus voltou, e nós crescemos ali, estamos crescendo cada dia mais. E tá todo mundo envolvido lá, né? Todo mundo envolvido mundo. lá. Todo mundo envolvido. Não tem jeito de ficar parado ali. Fala o endereço da igreja lá de Maringá, cara. Lá em Maringá é na Avenida Nildo Ribeiro, 1407.
Só os nossos cultos são domingo, 10 horas da manhã e às 19 horas. E aí nós temos nas quartas-feiras os nossos cultos, né, específicos. Culto fé, né, o culto máximos do homem, que agora é o heróis, os heróis, né? Heróis? Agora tem depois o CRI, que é o Cristão Empreendedores, e o culto Shine, que é das mulheres. Então, cada quarta-feira, primeira quarta-feira é o culto fé. Ah, vocês revezam na quarta-feira? Sim. Então, a primeira quarta-feira do mês é o culto fé. A segunda quarta-feira é o culto dos homens. A terceira é o CRI, Cristão Empreendedor. Sim. Onde nós, o pastor Fábio e o líder lá sempre convidam empreendedor, empresários, né, empresários que foram são bem-sucedidos, mas que começaram lá embaixo, né, e tudo dentro da palavra de Deus, sim, né? Sim. Tudo direcionado pela Bíblia. E na última quarta-feira é o culto Shine, o culto das mulheres. Na sexta-feira nós temos o culto Rocket. O Rocket na sexta. Na sexta. E no sábado o culto, o Legacy. Dos jovens. Dos jovens. Programação extensa ali, bastante. Estamos ali trabalhando bastante ali. E graças a Deus por isso. Você foi para São Paulo? Dessa vez não. Não? Não, porque a Carla estava perto de ganhar a nenê, né? E ela acabou ganhando antes, né? E eu já tinha programado, né? Conversado com o pastor Fábio, dizendo que dessa vez eu não poderia ir. Para poder estar junto deles ali e tal. Mas 2 vezes, o ano passado e o ano retrasado, eu fui para Belo Horizonte. E é fantástico. A gente volta de lá assim, voando nas asas do Espírito mesmo. Eu esse ano não deu para ir ainda. Mas eu estive lá em Campo Mourão com o pastor... Charles? Não. Campo Mourão é o... Que menino de Paranavaí, Felipe? Vinícius. Ele fez uma noite de louvor. Uma tarde de louvor. Uma tarde de louvor. E aí Luanda foi, Paranavaí foi. Maringá não foi. Campo Mourão, era para ir. E a quadrangular lá de Campo Mourão. Maringá era para ter ido, mas no fim não deu certo. O neném nasceu na semana. Aliás, ele saiu do hospital naquela semana. Então não tinha como o Bruno se deslocar e deixar... ele não pôde ir, né? Não pôde. Mas foi bênção lá, cara. Foi tranquilo. O bom da Lagoinha é isso, né? É essa interação, é esse envolvimento das pessoas, né? Sim, pastor. E eles procuram fazer isso o tempo todo, né? Isso é muito bom. A gente tem mentoria quase todo dia. Quase todo dia, né? O pastor André pega firme com a gente, né? Pega firme. E na terça tem o pastor Charles, que é o pastor regional nosso de Curitiba. Sim. E para nós está sendo bênção, cara, sabe? É benção. Porque a comunidade também penou, viu, bicho? A gente teve lá o seu período difícil aqui em Luanda, mas graças a Deus, hoje a Lagoinha ela tá mudando. É novo tempo, né? É um novo tempo, né? Tá transformando tudo aqui. Sim, glória a Deus. Mas você falou que ia falar sobre o Felipe, conta aí. O que você tem dele? O Felipe, ele é um sobrou para você, né, Felipe? O Felipe é um menino muito bom, né? E eu sempre ligo para ele, pastor, mando mensagem. Falo, Felipe, você tá crente hoje ou não? Não, pastor. Porque ele é polêmico, né? Felipe sabe? Felipe, ele é um cara assim que ele vai de 0 a 200 em segundo. Né? E na época ele tinha um Monza, era um Monza, né, Felipe? Um Monza azul, aquele tubarão. E eu falava, Felipe, cara, toma cuidado com isso. Então eu chamava ele, conversava, orientava. Não, pastor, tranquilo, deixa comigo. Mas ele é um menino bom, ele tem muita história, sabe? Ele tem muita história. Mas eu sempre pego no pé dele e falo, você tá crente? Aí eu fiquei mais tranquilo, pastor. Eu vou começar a perguntar isso pra ele. Isso, pergunta. Aí eu fiquei mais tranquilo quando eu fiquei sabendo que ele estava aqui. Não, pastor, eu tô lá com o pastor Calazans agora, eu tô tranquilo, tô na igreja lá. Eu falei, não, você tá na igreja, eu quero saber se você tá crente. Não, o pastor tá firme comigo lá. Eu falei, não, glória a Deus por isso. Então agora eu fico mais tranquilo, porque eu sei que tem alguém cuidando de você e você precisa de alguém estar junto. É um menino muito bom. Você sabe que ele destravou na Lagoinha depois que ele foi na tua casa, né? Sabia disso, não? Não? É. Eita, porque glória. ele tinha umas
umas coisinhas, né? Tinha, né? E aí ele foi com o Lucas para lá, e o Lucas foi fazer uma prova lá, Sim. náutica, não sei o que foi, e o Felipe foi lá e se enfiou na tua casa. Foi, né? é. Não, 7 horas da manhã, pastor, me É. ligando. Eu falei, mas o que que o Felipe quer comigo uma hora dessa? É. Aí ele falou, ó, tô chegando aí. Chegando aí. Tá na tua casa? Eu falei, tô. Então tá bom, pode vir. E aí foi pra lá. E aí ele comentou comigo, depois que ele veio de lá, ele Aham. falou, ó, pastor, eu conversei com o pastor Paulo lá e tal. Eu falei, e daí? A minha visão é outra agora. Eu falei, então tá bom, então Glória tá a Deus ótimo. por isso. Que bom, né? Que bom que mudou, né? E glória a Deus. Mas é isso, né, pastor? A Lagoinha, ela nos proporciona isso. Como eu estava conversando ali agora há pouco com o pessoal ali. A Lagoinha, ela tem o jeito de ser Lagoinha. E a Lagoinha hoje, ela é a igreja do momento. Amém, glória a Deus por isso. Há uma unção sobre as igrejas, Sim, né? sim, Da Lagoinha. sim. E nós estamos recebendo isso. Todos nós. Aonde tiver uma Lagoinha, ela vai receber isso. E às vezes as pessoas ela fica meio assustada de ver uma certa mudança e ver, parede preta, não sei o quê, Povo barulhento, povo né? barulhento. Gente, a parede preta nada mais é do que para facilitar muitas coisas. É. Filmagem, fotografia. E com parede preta ou sem parede preta, isso não importa. Não muda nada. O que importa é a presença de Deus. É. Nós começamos a Lagoinha em Maringá embaixo de uma árvore. A presença de Deus estava ali, né? Então não tem nada de misticismo, não tem nada disso. É algo diferente, né? Tanto é que hoje muitas igrejas elas estão pintando o fundo da igreja, Sim, o púlpito ali, o púlpito de preto. de preto. Para quê? Porque entenderam que as fotos, filmagem, fica melhor. Fica melhor. Né? E a Lagoinha, ela nos proporciona todas essas experiências, né? Mas a pessoa, ela precisa entender mesmo. E fez bem o Felipe, né? De estar lá, de conversar e perguntar para mim Sim. como que funciona, o que é, para que ela possa entender. É por isso que quando a pessoa chega na Lagoinha, nós temos o start, né? Que é para a pessoa conhecer. Você tem que explicar, você tem que apresentar a igreja. Apresentar a igreja para É. ela. Ó, a igreja funciona assim, assim. Qual que é a nossa intenção como pastores da igreja com a sua pessoa? O que que nós queremos? Nós queremos te levar a um relacionamento público e crescente com Jesus. Nós queremos que você cresça. Sim. Nós não queremos que você venha para a igreja e que você fique só no banco. Fica sentado aí assistindo. Não, assistindo, não. Você não veio aqui para assistir Não nada. veio, não. Você veio aqui para trabalhar. Você veio para trabalhar, você é instrumento de Deus. Se Deus te trouxe aqui, primeiro é resultado das nossas orações. E se você está aqui, é porque Deus tem um propósito e tem um chamado para você. Vamos trabalhar. Sim. A Lagoinha ela nos dá essa oportunidade de crescimento, de trabalhar, de desenvolver o ministério que Deus tem. Porque todos nós temos um ministério. Talvez não tenha um ministério de estar ali recebendo pessoas. Amém, glória a Deus por isso. É tão importante quem está no estacionamento do que aquele que está lá pregando. Sim. Porque aquele que está no estacionamento recebeu bem a pessoa, assim como eu fui recebido, né? No primeiro impacto, o primeiro abraço que eu tive foi da pessoa que estava no estacionamento. Na rua. Foi na rua. Não foi lá dentro, não foi lá ouvindo a palavra, foi lá fora. E isso já impactou, já deu uma despertada diferente. Falei, opa, isso aqui é bom. Então a pessoa ela precisa conhecer. E quando ela conhece a Lagoinha, e quando ela começa a frequentar e ela conhece a Lagoinha e conhece como funciona, não tem como ela ir embora depois. Não vai embora, né? Não vai. E glória a Deus pela vida do Felipe. E a gente tá aqui e a igreja está crescendo, cara. É impressionante. As Quanto pessoas tempo, vêm... pastor, você tá com a Lagoinha aqui? Então, legalmente em novembro. Porque a gente foi no Summer Camp, né? Aliás, a pastora foi no Summer Camp em Maringá, né? E lá o pessoal já chegou, chegou junto, né? Chegou chegando. E ela veio para cá, ela falou, Luiz, esse povo é diferente, esse povo... Eu falei, tá, então vamos. Aí teve o retiro em Maringá também, né? Sim. Foi o Face a Face. E aí a gente já foi conversando mais, sim, né? Porque sim. a comunidade ela fazia 16 anos que a gente estava com a comunidade. Sim. Só que a comunidade estava murchando. Por quê? Porque a comunidade ela era única.
né? E onde você está num ambiente que é único, você acaba sendo centralizador, ou seja, é você que tem que tomar conta, você que tem que fazer, você que tem que levar. Eu tava com o Bruno agora há pouco ali na igreja, eu estava falando para ele, ó, até poucos dias atrás eu era o técnico de som. Aí. Hoje tem o Felipe, tem o pessoal do Louvor, tá todo mundo mexendo com isso aí. Eu Que não bom. estou me preocupando mais. Eu estou saindo disso aqui, né? Sim, sim. E para mim é bom isso, porque até então era eu que tinha que cuidar de tudo. Sim. E aí você acaba sendo meio ditador, você acaba fica, sendo. né, pastor? Você Acaba não sendo e, bom, né? e a gente não tinha suporte nenhum. Uhum. Hoje a gente tem retiro, tem seminário, tem encontro, tem mentoria, né? Mentorias, E queira ou sim. não, o pastor André, de vez em quando, ele dá uns puxões de orelha na gente, né? Dá, com força. E tem que dar, né? Porque que às dar. vezes você começa a querer fazer o que você vinha fazendo antes, e isso não é exatamente. legal. Não é. E hoje, outro dia o Rodrigo nosso aqui, um rapaz que veio há pouco tempo para cá, e foi o filho dele que trouxe ele para a igreja. Olha, Porque o filho dele veio pro Rocket e ele acabou vindo junto. que legal. E ele falou, pastor, ó, eu vou cuidar do estacionamento aí, porque o negócio tá meio bagunçado aí fora. Pessoal, cada um para do jeito que quer o carro e tal. Eu falei, Olha. não, fique à vontade, cara, bota uns cones aí e vai. E aí o que ele faz? Ele vai. E outro dia eu vi ele fazendo um negócio interessante. Uma senhora veio e parou o carro atravessado. Ele foi lá e falou, senhora, deixa eu estacionar seu carro direitinho. Aí ele foi, Olha pegou, só. estacionou o carro dela Tá direitinho vendo e só? tal. E ele organizou. Então, esse tipo de coisa nunca aconteceu aqui. Sim. E a gente tá vendo o pessoal espontâneo. O Sim. Bruno daqui a pouco vai ser entrevistado pelo Ricardo, que faz pouco tempo que ele é Lagoinha, que ele Sim. veio para nós, Aham. e ele já se ofereceu. Ele fala, como é que ele fala, Felipe? O Ricardo. Fala, Pô. meu tempo é hoje, né? Ele tem Ele um. tava falando ele ali, tava falando ali fora. Meu nome é agora. Meu nome é pronto, né? E vamos. Vamos Eu embora. tô pronto e vamos. Ricardo Marçal, ele tá falando. É porque ele gosta do Marçal, né? Mas corintiano, maluco, ele falou, nós vamos botar o terror aqui. Eu falei, tá. Terror santo, né? Terror santo. E para nós isso está sendo extremamente agradável, está sendo uma surpresa isso que está acontecendo. E nós somos prontos para isso, né, cara? Que bom, pastor. E a gente tem que estar com o coração aberto. E a comunidade, como eu falei, ela estava murchando porque as pessoas estavam, sabe, virando rotina. Vai virando rotina. Né? Começa a virar religiosidade. E a Lagoinha não tem rotina, não, cara. Não, a Lagoinha, não tem, não. cada dia é um dia, né? A Lagoinha não para. E não tem. E a gente tem que estar preparado para isso. Sim. Né? No começo a gente estranha, porque você tá meio que acostumadão, né? Tipo, exatamente. não, vamos. Desse jeito tá bom, mas não tá, não, cara. Não. Tem que. E a Lagoinha é exatamente isso. E essa unção que tá sobre a Lagoinha vem sobre a Lagoinha de Luanda também. É exatamente isso. Você vê, a pessoa, ela vai ali, fala, pastor, eu vou cuidar do estacionamento. Tá meio torto os negócios, meio bagunçado, deixa comigo. O que tá precisando aí, exatamente. Né? Então isso é Lagoinha. A pessoa, ela começa a entender, ela começa a ver, cara, é diferente. Então eu quero participar, eu vou ajudar aqui, eu vou ajudar ali. E isso é muito bom. E como diz o nosso pastor André Valadão, ele sempre fala, pastores, igreja, nós estamos fazendo isso hoje, mas amanhã pode mudar. Amanhã muda. E aí o que vocês vão dizer? A pessoa fala, mas pastor, mas nós fazíamos isso nem me acostumei. Nem me acostumei. Aí você vai falar, antes era assim, agora não é mais. Agora acabou, entendeu? Acabou. Já é outra coisa, já é novidade, sabe? Não para, é inovação, é dinâmica, direto, e é isso que faz com que a igreja fica viva. Com que a igreja permaneça viva. E as pessoas que vêm, elas começam a trabalhar, e isso motiva elas. Verdade. Né? E isso é interessante. E é esse o caminho, é isso que Deus quer pra gente. Isso é o que Deus quer pra gente. É o que Deus quer pra você, é o que Deus quer pra mim também. Exatamente. Porque às vezes a gente tem dificuldade pra entender, né? Sim. Fala, mas o que, né? Mas por quê? E agora? E agora? O que eu vou fazer? Mas é pra você ver. Aí você participa das mentorias. E ali vem a clareza daquilo que é pra gente fazer. E o André nos incentiva sempre. Vai pra cima, faça mesmo. É Deus direcionando, é Deus guiando, é Deus mostrando. Não perca tempo, né? Eu tenho um irmão que ele é pastor da Quadrangular. Ele fez ITQ, ele participou de uma igreja em Itajaí. E hoje ele está em Morro de São Paulo. Ele é médico lá. E o dia que eu
ele viu, acho que no Face, porque a gente posta Instagram, hoje a Lagoinha é Exatamente, mídia, né? é mídia. E ele É viu uma e ele igreja falou, imediata. ué, é franquia? Eu falei, meu irmão, você não entende nada, É, tá? Para com isso, que franquia, o quê? tem nada a Não, ver. porque não sei o quê, porque vai virar igreja preta agora. Eu falei, já virou, já tá Tá tudo vendo? preto aqui. Mas, e daí, Luiz? Eu falei, não, cara, a gente tá entrando no ministério, né? Nós estamos Sim, fazendo parte de um ministério. E é um exatamente. ministério que a intenção é que ele seja global. Então a gente Exatamente. tem que entrar nele, a gente tem que aceitar isso e a gente tem que trabalhar para que isso aconteça, né? Nós temos que Exatamente. participar. E essa questão do podcast faz isso. Sim, Outro dia a gente estava entrevistando um senhor aqui, o filho dele nos Estados Unidos estava assistindo, cara. olha que benção. Quinta-feira passada o Ricardo estava aqui, tinham 500 pessoas assistindo, gente de Glória a São Paulo, Deus. gente de fora, de tudo que é canto. Então, queira ou não, a gente está divulgando, queira ou não, a gente está discipulando, Exatamente. né? Exatamente. Porque o discipulado é fazer discípulos, né? Fazer Não discípulos. interessa onde ele está, Uhum. interessa que a gente consiga trabalhar ele, que a Sim, gente consiga despertar sim, nele sim. a vontade de servir, né? Pastor, e antes da Lagoinha, você pensava, imaginava isso aqui que está acontecendo Não, hoje? não. Eu nunca imaginei, Então, né? E eu tinha até dificuldade para fazer isso. sim. No começo, travado, cara. Eu falei, gente, mas. Aí o segredo é não olhar pra câmera, né? Sim, Você fazer não de dá nem conta que bola, não faz tá de conta aqui. que não tem esse Que não negócio tem aí. esse troço aí. E vamos tocando, né, cara? Exatamente. E rapaz, eu gostaria que esse podcast estivesse sendo feito ao vivo, sabe? Sim, Porque a gente vê a participação das pessoas e nós estamos gravando, nós vamos soltar isso aqui na quinta-feira. sim, E infelizmente as pessoas não vão poder estar participando, elas vão estar assistindo. sim. Então É, o Felipe vai passar o link para você e você sim. manda para todo mundo, cara. Vou mandar. Manda para São Paulo, manda para Londrina, manda para por onde você andou, para Aham. que essas pessoas matem a saudade de você. Ah, Sabe, é legal, muito legal. legal isso, sabe? Isso é muito Você bom. vê uma pessoa lá de longe, ô, pastor Paulo, tô com saudade de você, você É, foi bênção na minha vida. isso é Rapaz, isso aí gratificante. edifica, isso é gratificante, Edifica. né? Né? Isso é legal. E aí, Felipe, estourou o tempo, não? Pode encerrar? Então nós vamos pedir para você, pastor, para você estar fazendo uma oração para a gente estar Amém. encerrando esse podcast. E Amém. quinta-feira, pode assistir lá, viu, Com cara? certeza. Divulga lá Vamos na espalhar. igreja, faz o pessoal assistir, porque Vamos. foi bênção hoje na nossa vida esse testemunho seu, cara. Amém, Sabe? pastor. Amém. E você é uma bênção, viu? Amém. Glória Então a manda Deus. bala, ora aí, cara, Amém. pra gente estar encerrando, tá? E eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui. E quem sabe um dia aí nós vamos fazer um ao vivo. Com Em nome de certeza. Jesus, Não, né? não, absoluta certeza que vamos. Você vai ter que vir pra cá. Vamos, vem com o maior prazer. Traz a pastora Sueli, Isso. traz a tua filha, traz o Sim. neto, Samuel, né? Vai, Samuel, Samuel, traz o netinho, vamos prazer. botar ele aí pra botar em cima da mesa Glória aqui a pro Deus, povo tá vamos. vendo, Já né? acostumando já Então, com isso, acostumando, com né? certeza. Eu agradeço essa oportunidade, fico muito feliz de poder estar aqui, Amém, tá? E saiba que eu amo a tua vida, amém, amém. Amo, Obrigado, amo. cara. De verdade. Amo aquele rapazinho ali chamado Felipe. Amo estar com vocês aqui. E eu tenho certeza, pastor, que é só o começo Amém, daquilo que Deus tem para a Lagoinha Loanda. com É certeza. só o começo aquilo que Deus tem para vocês Amém. e através da vida de vocês. Igual a minha pastora fala, tomo posse. Amém. Amém. Pai, Amém. nós queremos te agradecer, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque é só o Senhor que pode nos proporcionar momentos assim. Verdade. É só o Senhor, ó Deus. E nós somos gratos ao Senhor por tudo isso. Quero abençoar, Senhor, a cada vida, cada lar que vai estar assistindo, Senhor, este programa. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida, Senhor, do pastor Calazans. Quero te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, por esta igreja, Lagoinha Loanda. Amém, Quero te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Quero, ó Deus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor, que a unção do Senhor alcance cada família, verdade. Senhor, desta cidade de Loanda e de todas as cidades que vão estar nos assistindo, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Deus. Obrigado por esse momento. E tudo isso, Senhor, é para a glória do teu nome, sempre, para que o teu nome seja conhecido, Pai, em
todos os lugares, ó Pai, nos 4 cantos dessa terra, Verdade. em o nome de Jesus. Sim, Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Leva um grande abraço, pastor Fábio, sua esposa. Amém. O Márcio, aquele japonês maluco lá. Sim, aquele é doido. É doido, né? Eu achava que ele era, mas ele Ele é doido, ele é doido. Eu não acho, não é? Mas é uma benção. E um grande abraço à tua família, tua esposa, uma pessoa extremamente abençoada. Amém, Sua pastor. filha. Amém. Chega lá, dá um beijo no Samuel. Doce. Tá? Amém, pastor. Muito obrigado. E obrigado por você estar aqui com a gente. Glória Tá? a Deus. Que Eu Deus que te agradeço. abençoe muito, viu, meu irmão? Amém, pastorzão. Amém. Deus abençoe. Falou, Felipe.